Se você caiu nesse vídeo, é porque você tem interesse em acelerar sua carreira, em ser promovido mais rápido, ser efetivado no seu estágio, ter aumentos salariais anuais e conseguir chegar em cargos de liderança. E nessa aula eu vou te explicar o que eu fiz ao longo dos meus 10 anos trabalhando em multinacional, saindo de estagiário até a posição de gerente de marketing para a América Latina, que é a posição que eu ocupo hoje, e que centenas de profissionais também usam para conseguir ter esses mesmos resultados. E também conseguir aumentos salariais de 12 a 48 mil reais a mais por ano. E até o final dessa aula eu vou te explicar quais são os 6 passos que você precisa dar para conseguir, a partir de hoje, colher os primeiros resultados. Só que antes eu queria te explicar para quem que é esse conteúdo que eu vou passar ao longo dessa aula. É para efetivos, analistas, assistentes que querem ser promovidos mais rápido, mas não sabem como. Ou também se você é um profissional que está começando agora na sua posição, há 1 semana, 2 semanas, 2 meses, e não sabe muito bem o que você tem que fazer para conseguir direcionar sua carreira para uma próxima promoção e para uma liderança no futuro. Ou também aquele profissional que está muito tempo numa mesma posição, talvez 2, 3, 4 anos ali ou até mais, sem receber nenhuma promoção e está um pouco sem esperança e não sabe muito bem o que tem que fazer para conseguir essa promoção. Se esse é seu caso, é para você sim. Também é para quem é estagiário. Se você tem um estágio aí de 1 ano, 2 anos e não sabe muito bem o que você faz no seu programa de estágio para ser efetivado e depois ter várias promoções, também serve para você. E também é para aquele profissional que está cansado de ficar tentando várias coisas, de tentar usar ferramentas para se destacar na empresa e, puxa, nada dá certo e está quase perdendo a esperança aí com relação à sua carreira. Todos esses casos você vai tirar muito proveito dessa aula que eu preparei para você. E para quem que não é essa aula? Não é para profissionais que querem ter carreiras públicas. Quer ser concursado público, não vai funcionar. Também não é para pessoas que querem trabalhar na área acadêmica. Porque ser professor, doutor, não é para você também. Aqui não é que eu tenho nada contra servidor público ou acadêmico, nada disso. Mas o que eu aprendi ao longo da minha carreira e o que eu sei ensinar é para mercado de trabalho, para mundo corporativo. Então esses 2 casos que eu acabei de falar não vai servir, porque é para mundo corporativo. Empresas de multinacionais, grande porte, médio porte ou pequeno, não interessa, mas é para mundo corporativo. Também não é para aquele profissional que já está em cargo de gerência, que tem salários de 20, 25 mil reais por mês. E por fim também não é para aquele profissional que acredita em fórmula mágica, em um hackzinho, uma diquinha ali que vai mudar a carreira dele. Não é bem assim. Tem um método estruturado, mas exige prática, exige aplicação. E com a aplicação você vai ter resultado. E fórmula mágica que não exige dedicação, esforço, não existe. E se tem alguém te prometendo fórmula mágica, cuidado, porque não funciona assim. E ao você seguir e aplicar na sua carreira esses 6 fundamentos que eu vou te explicar ao longo dessa aula, você pode esperar resultados como o do André. Ele era um analista júnior trabalhando em uma grande consultoria, uma multinacional, e ele foi promovido de júnior para pleno em apenas 6 meses. Dá uma olhada no vídeo dele. Meu nome é André, eu tenho 24 anos. Quando eu comecei a colocar em prática essas habilidades que a gente aprendia na aula, eu comecei a enxergar resultados muito rápidos, sabe? Muito notórios. Então, desde assim, líderes chegando para mim e falando, olha, muito legal, você tem isso desenvolvido, não é tão simples ter isso em analista júnior ou em pessoas que acabaram de começar a sua carreira, né? E o resultado maior disso foi com certeza a minha promoção aí com 6 meses de casa, né? Numa consultoria, numa Big Four. E eu lembro que minha líder chegou para mim e falou, olha, acho que foi a mais rápida, ou se não, uma das promoções mais rápidas que eu já vi aqui na firma, né? Muito legal, né? Você percebeu aí no que ele falou que a chefe dele disse que foi uma das promoções mais rápidas que ela viu na história. E é isso que eu falo. Se você entende o caminho para você conseguir acelerar sua carreira e aplica aquilo na sua empresa, você consegue esse resultado. Também queria que você desse uma olhadinha no caso do Breno, que era estagiário e ele foi efetivado com uma dupla promoção. Ele foi de estagiário para analista pleno e teve aumento salarial de mais de 200%. Aqui é o Breno. Comecei meu estágio numa multinacional francesa em janeiro de 2020. A partir daí eu enfrentei 3 meses de um resultado de mediano para ruim, não entregava muito valor, não tinha atividades consolidadas, resultados consolidados. Eu conheci você, e foi quando começou a primeira e a segunda aula, se eu não me engano. Foi assim um diferencial enorme para mim, como eu
falava com as pessoas, como eu me portava, os meus resultados foram, assim, tomando forma. Eu conseguia ter maior clareza nas minhas atividades, consegui desenhar minhas metas, interagir com outras áreas muito melhor das interações que eu tentei e sem sucesso tive naquele período anterior, e agregou muito. Eu fui efetivado para analista pleno, com muitos feedbacks positivos, não só do meu gestor imediato, mas de outros gestores também, outros gerentes. Só agradecer mesmo, foi um diferencial enorme para minha carreira. Nessa minha efetivação, meu salário aumentou mais de 200%. Um abraço. Obrigado por tudo, até agora, vamos para cima. Os casos que eu te mostrei do Breno e do André não são exceção. Na verdade, eles são quase que uma regra. O profissional, quando ele entende quais são os principais pontos que ele tem que ter atenção ao longo da carreira dele e aplica aquilo e segue, ele vai conseguir esses e muitos outros resultados. Como, por exemplo, promoção de pleno para sênior em menos de 6 meses, dupla promoção de pleno para gestor em menos de 1 ano. Também tem pessoas que conseguem dupla promoção em 1 ano, de pleno para sênior e sênior para gestor. Estagiários sendo efetivados em 6 meses, 7 meses, tendo aumentos salariais de 20, 40 mil reais a mais por ano na folha salarial deles. Então esses resultados que eu estou te falando não são exceção. E você seguindo esses 6 fundamentos, você pode sim esperar resultados como esses e muitos outros. E esses profissionais que estão tendo esses resultados, eles têm as mais diversas formações. Tem pessoas que são biólogos, engenheiros, administradores, economistas, farmacêuticos, também nos mais diferentes tipos de empresa, multinacionais, grande porte, médio e pequeno porte, startup, também nos mais diferentes segmentos de mercado, né? Tem gente que é de consultoria, de banco de investimento, de bens de consumo, também não interessa. Dependente do lugar que você está, as empresas elas esperam coisas parecidas do profissional. E aquele profissional que entende as regras do jogo e como funciona a empresa, ele consegue sim acelerar a sua carreira. E de onde que eu estou tirando tudo isso daqui? Como eu disse, eu comecei a minha carreira lá em 2013. Eu era estagiário em uma multinacional americana que chama Monsanto. É a principal player do mercado agrícola. E eu comecei o meu estágio lá, foi lá em 2013. E quando eu comecei minha carreira, eu não tinha muita ideia do que fazer. Na verdade, não é que eu não tinha muita ideia, eu nem sabia o que tinha que fazer para conseguir me destacar dentro da empresa. E eu comecei na tentativa e erro, fazer um monte de coisa ali para agradar minha chefe, agradar meus pares e ser visto como um estagiário com muito resultado. Só que conforme eu fui tentando fazer algumas coisas, eu percebi que tinham lacunas em mim como profissional que eu não tive na faculdade. E isso me atrapalhou muito em entregar os resultados. E o primeiro ponto que eu me lembro, quando eu comecei minha carreira, foi numa análise que eu tive que fazer para o time comercial. E o gerente do time de vendas ele tinha que apresentar aquela informação em um comitê. Ele levou aquela informação que eu construí e, eu estava na expectativa de que o feedback seria relativamente positivo. Só que um dia minha chefe me chamou para conversar e ela falou para mim o seguinte: Matheus, essa análise que você fez foi apresentada, mas ela estava cheia de furo. Cara, você não pode repetir um erro desse. Então, naquele feedback, eu já senti que eu estava numa situação complicada. Eu percebia no dia a dia com meus colegas também que não era tão respeitado, eles não me admiravam como profissional e não me viam como um estagiário que poderia chegar muito longe. E o ponto crítico nessa história toda foi em junho de 2013, quando eu tinha que fazer minha apresentação dos primeiros 6 meses de estágio. Eu tive que levar tudo o que eu tinha feito ao longo daqueles 6 meses para a liderança e compartilhar aquilo numa apresentação. Fiz minha apresentação, apresentei, achei que tinha ido mais ou menos bem e depois de 2 semanas meu chefe me chamou para conversar. A gente foi em um restaurante lá perto de onde eu trabalhava, na Berrine, aqui em São Paulo, e quando a gente estava almoçando, ele falou: Matheus, preciso te dar um feedback aqui de como foi sua apresentação. Eu falei: Carlos, fala aí, cara, estou super ansioso para saber. Ele falou o seguinte: Matheus, sua apresentação foi a pior entre todos os estagiários e você tem grandes riscos de ser demitido do seu estágio. Então aquele feedback ele foi muito duro para mim, cara. Eu fiquei super apreensivo. Eu tinha uma faculdade, estava numa faculdade boa, eu tinha boas notas, eu me dediquei no meu trabalho e mesmo assim eu não consegui mostrar o valor que eu tinha como profissional. E aquilo me acendeu uma luz vermelha, porque se eu continuasse daquele jeito eu ia ser demitido. E aí você imagina, cara, na minha primeira experiência como profissional, eu ser demitido da minha empresa. Ia ser uma marca que eu ia ter no meu currículo horrorosa.
ia ficar complicado de conseguir novas oportunidades depois. E aí, com todo esse cenário, né, de feedbacks negativos, insatisfação, eu chegava em casa, meus pais perguntavam sobre o meu trabalho, eu tinha vergonha de falar como é que estava. A minha namorada na época, hoje minha esposa, perguntava também e eu não queria tocar no assunto porque eu estava insatisfeito com o meu trabalho e estava super desmotivado, porque eu não estava entregando o que eu poderia entregar como profissional. Só que chegou um momento que eu coloquei um ponto final na história, cara. Eu falei, eu preciso mudar esse jogo. De alguma maneira eu tenho que mudar isso para que eu consiga mostrar o meu valor também como profissional, né? Não quero ser mais um aqui dentro. E aí me veio uma luz no fim do túnel. Eu falei, cara, eu vou tentar falar com profissionais aqui dentro da minha empresa, falar com gerentes, diretores, pessoas que têm 10, 20 anos de carreira para entender o que eles fizeram para chegar na posição que eles estão hoje. E o que eu percebi é que esses profissionais que eu falava, eles tinham muito claro qual que era a regra do jogo. Eles sabiam o que era valorizado pela empresa, eles entendiam o que tinha que ser gerado de valor nos resultados, no dia a dia como profissionais, para que eles estivessem entre os 5% melhores na função deles. Eles sabiam da visibilidade da função deles para a liderança, para os seus pares. Eles conseguiam engajar colegas, participar bem em reuniões, se comunicar bem com os seus times e com os seus pares. Também eles tinham uma grande capacidade em amplificar os resultados deles, ajudar outras pessoas a também ter resultado. Ou seja, esses caras eles tinham eles entendiam como o jogo funcionava, entendiam como as regras do mundo corporativo funcionavam. E outra coisa que eles falavam também é que todos eles tinham sempre alguns profissionais mais experientes que direcionavam a carreira deles. Eles sempre tinham alguém mais experiente perto para conseguir ajudar. E eram profissionais que normalmente eram fora da empresa, porque não tinham nenhum conflito de interesse. E eu percebi que todos esses gerentes, diretores falavam, de uma forma ou de outra, coincidia entre eles. Isso começou a me levantar uma lebre. Eu falei, todos eles falam de coisas parecidas. Cara, será que não tem uma receita de bolo aí? Será que não tem alguma coisa que eu possa pegar e eu aplicar na minha rotina para ter esses resultados e conseguir crescer profissionalmente? E aí foi que acendeu uma luz no fim do túnel. Eles falavam para mim que eles não começaram sendo muito bons como profissionais, mas eles se tornaram muito competentes. E eu falei, eu tô nesse ponto de não ser tão bom como profissional e eu quero sim chegar longe na minha carreira. Então, por que eu não vou tentar também fazer algo nesse sentido na minha carreira? Eu comecei a entender mais a fundo sobre o meu escopo, como apresentar melhor, me comunicar melhor, como dar visibilidade, como liderar outras pessoas, mesmo sendo estagiário. E conforme eu ia implementando isso na minha rotina como profissional, os resultados começaram a vir. Então meus pares começaram a me admirar mais, comecei a ter feedbacks mais positivos do meu chefe, os projetos que eu criava tinham mais valor para a empresa. E tudo isso somado começou a me dar mais satisfação como profissional. E aí beleza, lá no final de 2013 a gente ia ter que fazer uma outra apresentação para mostrar o que foi feito ao longo desses outros 6 meses de estágio. Preparei minha apresentação, apresentei, achei que tinha ido melhor. E aí, depois de 2 semanas, meu chefe chamou de novo para conversar. Isso foi em novembro de 2013. E ele falou o seguinte, Matheus, a gente viu sua apresentação ficou entre as melhores entre todos os estagiários. Você ficou entre top 3 dos estagiários e a gente queria te oferecer uma proposta de efetivação. Então, eu saí de uma posição lá de estagiário quase ser demitido para um estagiário efetivado como analista júnior. E de 2014 até hoje, eu pude passar por várias posições, desde analista júnior, pleno, sênior, gestor de projetos para a América do Sul e hoje gerente de marketing para a América Latina. Tudo isso eu fui aprendendo e refinando o meu método para eu conseguir chegar cada vez mais longe na minha carreira e ajudar também profissionais dentro da minha empresa a ter esses mesmos resultados. E ao longo de todo esse tempo, cara, se eu fosse contar, acho que eu poderia dizer que eu ajudei centenas de profissionais na minha empresa. Só que foi lá em 2019 que eu sempre tinha uma vontade de ajudar mais pessoas. Tanto que eu ajudava esses profissionais da minha empresa que eu não queria que eles passassem pelo que eu passei. Só que em 2019 eu pensei, por que eu não posso ajudar mais pessoas também? E pessoas fora da minha empresa? E foi nessa moda aí de mídias sociais que eu comecei a ir mais para mídias sociais. Hoje tem meu canal do Instagram com quase 10 mil pessoas, tem meu canal do YouTube também, onde eu posto os vídeos semanalmente. E conforme eu ia colocando esses materiais no meu Instagram, no meu YouTube, cada vez mais profissionais começaram a me pedir para fazer um curso, um passo a passo ali estruturado, para que conseguissem ter também esses resultados na carreira deles, ser promovidos mais rápido, ser efetivado, etc.
Hoje nós somos mais de centenas de profissionais que estão conseguindo esses resultados. Promovido mais rápido, efetivações em tempo recorde, dupla promoção, assumindo cargos de gestão, por conta do método que eu desenvolvi e aprimorei ao longo da minha carreira em multinacionais. Eu acredito muito que nada é por acaso. Você está vendo essa aula aqui agora comigo por algum motivo. E o que você está tendo acesso nessa aula é um material que pode de fato transformar a sua carreira. Isso é uma grande oportunidade para você, porque o profissional, quando ele se forma, ele não está preparado para o mundo corporativo. São poucos profissionais que têm acesso à informação que você está tendo agora. E no mundo corporativo, em uma empresa, a regra é simples. Aquele profissional que consegue gerar muito valor, consegue se destacar entre os demais profissionais, ele vai crescer mais rápido. Aquele que é mais do mesmo, que não se diferencia, ele vai ficar com uma carreira estagnada. E aí, para você ter uma ideia, como é que funciona uma discussão de promoção? Nada mais é do que você pegar vários profissionais naquele mesmo nível hierárquico, então vários estagiários, vários analistas, júnior, pleno, sênior, e analisar alguns fatores daquele profissional, que são basicamente dois. A empresa analisa aquele profissional, ele tem os resultados esperados, e aí quando a gente fala de resultados são vários fatores que determinam se ele tem resultado ou não, e também qual que é o potencial de crescimento daquele profissional a curto, médio e longo prazo. Quanto mais resultado ele tem e quanto mais potencial ele mostra, maior vai ser a chance dele ter uma carreira acelerada. E para conseguir isso, os 6 fundamentos que eu vou te mostrar ao longo dessa aula, eles são essenciais. Se um profissional ele não consegue mostrar que ele tem potencial e não mostra que ele tem resultado, ele vai ser ou demitido ou vai ficar com uma carreira estagnada. Vai demorar 5 anos, 10 anos para ser promovido e vai demorar muito mais, não vai ter aumentos salariais, etc. Então é assim que funcionam discussões de promoção. Em linhas gerais, aquele profissional que mais impacta a empresa, mais cresce. Aquele que menos impacta, menos cresce. Simples assim. E antes de falar o jeito certo de você conduzir sua carreira e acelerar suas promoções, eu vou falar primeiro o que eu vejo de jeito errado. Como é que os profissionais eles costumam normalmente conduzir a carreira deles e que dá sempre muito problema. É o que eu chamo de carreira da esperança. O que acontece? O profissional está na empresa e ele acha que a carreira é intuitiva. Que lá no improviso ele vai entendendo qual que é a regra do jogo, como é que funciona, o que é valorizado, o que não é. E aí ele vai conseguir se destacar tendo essas informações em mãos. Isso porque a gente foi sempre acostumado a ser levado pela mão. Na faculdade tinha sempre alguém levando a gente, na escola sempre tinha alguém orientando a gente, só que na empresa, onde é um lugar que você não é que você está pagando para estar lá, você está recebendo para estar lá. Então o seu papel ele se inverte. Enquanto na faculdade, se você está numa faculdade privada, você tem que pagar mensalmente, os professores eles estão lá para te servir, no trabalho é o contrário, você está lá para servir a empresa. E se você não faz o que é esperado, você não serve para a empresa. Então lá nada vai ser de mão beijada e a gente costuma entrar na empresa achando que vai ser. E também quando você entra na empresa, não tem um manual ali do que você tem que fazer. Você tem que ficar batendo cabeça e descobrindo lá como é que funcionam as regras do jogo. E quase a real é que não tem profissionais dispostos ali a te orientar, a te direcionar. Até tem empresas que fazem onboarding, tem um buddy ali e tal, mas aquela pessoa está tão atolada de tarefa, tão atolada de função, de responsabilidade, de meta, que ela não tem tempo de olhar para você e te orientar, com conversas semanais, te orientando e tal. Então, acaba que você poderia ter um onboarding bom, mas você acaba que fica mais perdido que se a gente tiroteio. E o pior que acontece, além disso, é que muita gente fala, não, cara, é só você ter boa vontade, mostrar empenho, brilho no olho que vai dar certo. Não é. E o meu caso foi muito desse quando eu comecei minha carreira. Eu tinha boa vontade, mas só aquilo não foi suficiente. Tanto que eu quase fui demitido em junho. Depois que eu mudei o jogo lá, aí comecei a dar certo. E aí cheguei até a posição que eu estou hoje. Mas não é tão fácil e não é só você ter força de vontade que vai dar certo, porque não é assim. E se você vai só na boa vontade, você vai ficar batendo a cabeça até talvez encontrar uma solução. Que pode te custar muito tempo, pode te custar muito erro, pode custar para você a sua imagem e uma série de outras coisas. Ou seja, não adianta só correr muito. Você tem que correr para a direção certa, no caminho certo. Se você corre muito para o caminho errado, o que acontece? Você faz apresentações ruins, você não sabe falar com o seu chefe sobre promoção e efetivação, você não sabe como abordar seu chefe, não sabe como participar de reunião de maneira efetiva, como criar projetos que vão impactar a sua área, como se conectar com outras áreas para aumentar as chances de promoção e de efetivação, como estabelecer um networking, como liderar pessoas, como influenciar colegas. Bom,
É uma série de coisas que a gente acaba não entendendo e vai na intuição e sempre acaba dando problema. Tudo que eu estou te falando aqui é a maneira errada, é o jeito errado. E a pessoa que segue esse caminho, chances enormes de ficar estagnado, não ser promovido, ser demitido, ficar insatisfeito e uma série de problemas que vai enfrentar hoje e amanhã também dentro da sua carreira. E a gente tem que pensar que também a carreira é uma só. Você tem que cuidar da sua carreira hoje. Você não pode esperar e torcer para que mude o jogo, porque às vezes é tarde demais. Então aproveita a chance que você está tendo agora, de aprender aqui e entender o que você tem que fazer para conseguir acelerar a sua carreira. E agora que eu falei o jeito errado, eu vou te falar qual que é o jeito certo. Quais são de fato os 6 fundamentos que você precisa ter a partir de hoje para conseguir acelerar a sua carreira dentro do mundo corporativo. E aqui eu vou ter a minha colinha para me direcionar e eu não esquecer de nenhum ponto que eu trouxe aqui para compartilhar com você, tá bom? O primeiro fundamento que eu chamo é de mapa do mundo corporativo, ou que eu chamo no meu método de bússola de carreiras. É as regras do jogo, como é que funciona as regras dentro da empresa? Como são feitas as avaliações? O que são discutidos? E como que você consegue se aproveitar disso para acelerar a sua carreira? O que as empresas buscam em um profissional? Como que é decidido aquele profissional que vai ser promovido e aquele que não vai ser promovido? Aquele que vai ficar estagnado e aquele que vai ser demitido? Quais fatores são analisados no profissional? Que eu chamo de fatores X. Quais são os principais fatores que são analisados em você e que você precisa mostrar para a empresa que você tem? Como funciona a empresa, as áreas, os indicadores? Essa visão de negócios, business. Esse é um fundamento muito importante que eu vejo poucas pessoas que entendem de verdade. A pessoa vai para o mundo corporativo sem entender como é que funcionam as áreas, indicadores, conexão entre elas, dinâmica de empresa. E isso, quando a gente fala de bússola de carreiras, é um pilar essencial. Como demonstrar esses fatores para a empresa? E no fim do dia, o que você tem que pensar é o seguinte: se você não sabe como funciona a empresa, o que é esperado de você, como que você conduz ali dentro dos seus passos, cara, você vai estar indo para o caminho errado. E aí você pode te custar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então você precisa saber qual que é o território que você está pisando, como é que funcionam as coisas. É uma analogia com a bússola. A bússola mostra para você onde é que está o norte. Você tem que ter uma bússola ali. Qual que é o caminho que você tem que trilhar? Qual que é o passo a passo que você tem que guiar? Essa é a ideia da bússola de carreira. Um segundo fundamento é você ter uma alta geração de valor. Você precisa conseguir gerar um valor absurdo na sua posição dentro da sua empresa. E quando a gente fala de geração de valor, a gente pode dividir isso em vários tópicos. Então anota tudo que tem muito insight valioso para você. Para você conseguir acelerar a sua carreira, ser promovido muito rápido, você só vai conseguir fazer isso se você conseguir gerar valor muito rápido. Então, para você conseguir gerar valor em um curto espaço de tempo, o que você precisa? Conseguir acelerar a sua curva de aprendizagem. Então eu tenho um método que eu chamo de 2A, 2O, que é um método de onboarding. Como é que você faz para fazer um onboarding bom sobre o negócio, sobre a sua área, sobre a sua função e sobre as interdependências? Sem você fazer esse onboarding desses 4 pilares, você vai estar aprendendo mais lento e você não vai conseguir gerar valor tão rápido quanto você poderia gerar. Além disso, quando a gente fala de gerar muito valor, a gente tem que falar de definir seu escopo de função. Como é que você define quais vão ser suas entregas? Quais são as entregas mais valiosas que você pode fazer na tua área que vão te colocar em uma posição de destaque? Como é que você alinha isso com o seu chefe? Como é que você alinha a expectativa dele sobre suas entregas em curto e médio prazo? Como é que você define suas metas da maneira certa na sua função? Não metas quaisquer, mas metas que vão te levar para dar um próximo passo, ser promovido em pouco tempo, que é esse o nosso objetivo, acelerar a sua carreira. Como é que você constrói essas metas? Então aqui é um escopo de função, definir e muito bem definido. Depois de definir muito bem o seu escopo de função, a gente tem que ir para um próximo passo, que é as linhas de interação, que é um método que eu criei que eu chamo de método LTPF. Você precisa saber, frente ao seu chefe, quais são todas as conversas de feedback e touchpoint que você vai ter com ele para te conduzir para o seu próximo passo profissional. Quer seja uma efetivação, uma promoção ou cargos de liderança. Você precisa ter um mapa ali, mês a mês, sobre o que você tem que falar com o seu chefe em cada uma das conversas. O que falar na primeira conversa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a 12ª, que fecha o ciclo de um ano. O que tem que ser abordado em cada uma delas?
Como que você aborda esses tópicos? Quais são os tópicos principais a falar? Como que você vai pedir feedback? Quando você tem que falar de promoção e quando você não tem que falar de promoção? Se você é estagiário, como é que você tem que falar sobre a sua efetivação? Quando falar ele? E esse método LTPF, ele tem para estagiários de 1 ano, estagiários de 2 anos, analistas que querem ser promovidos mais rápido e analistas que querem assumir cargos de liderança. Esse método ele aborda esses 4 principais enfoques. Depois de a gente falar sobre o método LTPF, você também tem que entender sobre autonomia nas suas funções. Então você entendeu o seu escopo de função, está tendo contatos frequentes com o seu chefe que estão te levando ao próximo passo, mas como é que você ganha autonomia? Como é que você mostra que você é uma pessoa que consegue entregar valor por conta própria? E aqui a gente fala da autonomia. Então como é que você consegue ser mais eficiente na entrega das suas funções? Mais valor nelas? Quais erros te limitam a conseguir ter uma autonomia na posição e mostrar que você consegue crescer mais rápido? Como ser mais estratégico na sua função? Então, um erro que cometem muita frequência, eu vejo, é profissional ficar muito tempo em operacional. Fica o dia inteiro só fazendo cargo operacional e não é estratégico. Como que você consegue ser mais estratégico na sua posição? E quando e como que você tem que fazer para buscar novas oportunidades? Você não tem que se limitar só ao seu escopo de função, tem que buscar novas funções. Como que você faz isso da maneira certa? Tendo autonomia nas funções, a gente vai para o último pilar, que é o de alavancas de resultado. Que é, você tem seu escopo de função, como é que você entrega mais iniciativas para você ter mais exposição na empresa? Como é que você faz um mapa de oportunidades? Como é que você faz um funil das alavancas para priorizar aquilo que gera mais valor? Como é que você faz a priorização dos projetos? Como criar projetos de grande impacto? Como fazer entregas que realmente fazem a diferença para a sua área? Isso tudo que eu estou te falando fica dentro do pilar, do fundamento de geração de valor. Então você precisa hoje gerar muito valor se você quer dar próximos passos na sua carreira. Tendo isso, entendendo como funciona a empresa e depois o que fazer para gerar muito valor, a gente fala do terceiro fundamento, que é a sua marca pessoal. O que é a marca pessoal? É aquilo que as pessoas falam de você quando você não está no ambiente. O que as pessoas falam de você quando você sai de uma reunião? Falam que o Matheus é proativo, que ele gera valor, que ele é um destaque, ou que ele é mais um, que ele é acomodado, que ele não se diferencia, que ele não se preocupa com o desenvolvimento dele. Qual que é a tua marca pessoal? Como é que você cria ela? Como é que você conecta isso com outras áreas da empresa? Como é que você aproveita as oportunidades do dia a dia para conseguir deixar sua marca como profissional? Quais são os princípios de um profissional de alto potencial, que é visto como alguém de alto potencial dentro da empresa? Como tem que ser suas interações em reuniões, em conversas com outros líderes, com outros colegas, para você deixar sua marca da maneira certa? Isso tudo é muito importante, porque sem deixar uma marca pessoal, sem deixar a sua marca nas interações que você tem, você vai passar batido. E fazer isso da maneira certa é muito importante para você acelerar a sua carreira. Fazer isso da maneira errada é super ruim. Se você deixar a tua marca numa interação, só que uma marca negativa, você vai ficar com uma marca lá que vai ser lembrado tipo, pô, o Matheus não tem que ser promovido agora, cara, porque eu lembro que eu participei de uma reunião com ele que ele não foi bem. Ou que eu tenho conversa com ele com frequência, puta, eu acho que ele não é meio fraco. Para ele dar um próximo passo, ele tem que melhorar como profissional. Então você tem que garantir que sua marca pessoal está forte na empresa. Esse é o terceiro fundamento. Depois disso, a gente vai para o nosso quarto fundamento, que é de visibilidade expandida. Não adianta só você fazer, você tem que ser visto fazendo. As pessoas têm que ver o que você está fazendo, o que você está entregando dentro da empresa. E aqui quando a gente fala de visibilidade, você tem que saber, por exemplo, comunicar seu projeto da maneira certa. Não adianta só você achar que fazer um projeto legal vai te dar exposição, porque não vai. Você tem que saber mostrar ele da maneira certa. Como que você conduz apresentações? Como que você cria networking com outras áreas e por que isso é tão importante? Se você quer ser promovido em outras áreas, você tem que fazer networking da maneira certa. Quais você deve priorizar e quais que você não tem que priorizar em termos de áreas? Qual que você prioriza ali que tem mais chance de ser promovido e qual que você não deve priorizar? Como que você constrói essas interações com essas pessoas? Quando a gente fala de apresentação, como é que você faz um storytelling com dados e um storytelling normal também? Como que você pode ser visto mesmo em um ambiente de home office? Está trabalhando em casa, tal, como é que mesmo assim você consegue ser visto e ser lembrado na sua empresa quando são feitas discussões de promoção? Esse é o nosso quarto fundamento. O quinto fundamento é o que eu chamo de amplificação.
você já está gerando muito valor, está sendo visto, tem a sua marca, entende como funciona a empresa e está usando isso para acelerar a sua carreira. Mas como é que você usa tudo isso para impactar também outras pessoas, outros colegas? Ajudar outros colegas para conseguir ter esses resultados? Como é que você consegue mentorar eles para que eles consigam ter aquela mesma trajetória profissional que você tem? Foi isso que eu fiz quando era analista júnior em 2014, analista pleno em 15, sênior em 16, gestor em 17, até hoje gerente de marketing. Como é que eu estou impactando os meus colegas, as pessoas abaixo de mim? Você tem que estar preocupado com isso também. Você tem que conseguir amplificar isso, mentorar profissionais. E tendo isso com profundidade, você vai ser visto como um alto potencial na empresa. E o último fundamento, o sexto, são soft skills. Soft skills, elas são muito importantes. É essencial para todo profissional. E aqui, quando eu falo de soft skills, cara, já está batido. Todo mundo sabe que soft skills é importante, você vê em notícia falando isso, Harvard fala isso, todo mundo fala isso hoje. Só que a questão não é só que é importante. A questão é como que você desenvolve elas. Quais são as principais soft skills? Eu vou te falar as 11 quais são, tá? As 11 são gerenciamento de rotina, pensamento crítico, criatividade, comunicação, apresentação de alto impacto, liderança, trabalho em equipe, negociação, inteligência emocional, networking e ética profissional. Essas 11 soft skills não basta só você entender. Pô, entendi, escrevi aqui, agora eu sei quais são. Como é que você desenvolve cada uma delas? Como é que você aplica cada uma delas na sua rotina como profissional? Tudo isso, esses 6 fundamentos, você começa a aplicar isso tudo na tua rotina como profissional, você vai conseguir acelerar a sua carreira. Como eu disse, é um método. É uma ciência, um passo a passo ali que você vai seguir e com isso você consegue sim ter esses resultados dentro da sua empresa. E por que você consegue? Porque, como eu disse, a empresa ela tem critérios que ela analisa num profissional para falar se ele vai ser promovido ou não, se ele vai crescer na empresa ou não, que é o resultado e o potencial. E quando a gente fala da bússola de carreira, que é entender como funciona, geração de valor, marca pessoal, visibilidade expandida, amplificação e soft skills, isso tudo impacta diretamente o resultado que você gera e o potencial que você enxerga dentro da empresa. E incluindo esses 6 fundamentos na sua rotina como profissional, você pode esperar vários resultados, como dos meus alunos. Promoção em 6 meses, 7 meses, dupla promoção em 1 ano, assumir cargo de liderança, promoção de pleno para sênior e sênior para gestor, ser efetivado em 7 meses, 8 meses, aumentos salariais entre 12 e 48 mil reais a mais por ano no salário. Então tudo isso daqui, cara, é resultado que você pode esperar em curto prazo. Quando a gente fala de médio e longo prazo, daqui 2, 3, 4, 5 anos, os resultados vão vir cada vez maior, porque você vai entender como funciona o mundo corporativo e você vai conseguir cada vez impactar mais e ser visto mais como um profissional indispensável dentro da empresa. E se você quer se aprofundar mais nesses 6 fundamentos que eu acabei de falar para você, quer ter o passo a passo de como aplicar isso na sua rotina como profissional e quer ter esses mesmos resultados que eu acabei de te falar, você vai ser muito bem-vindo no Acelerador de Carreiras. O Acelerador de Carreiras é o meu curso voltado para profissionais no mercado de trabalho, para estagiários que querem ser efetivados e efetivos que querem ser promovidos de 2 a 7 vezes mais rápido e assumir cargos de gestão. E dentro desse meu curso, só nos módulos que eu falo sobre soft skills, você pode equiparar esses módulos a mais de 11 cursos que você fosse procurar paralelamente. Comunicação, apresentação, networking, etc. Fora o tempo que você tem que ter de pegar esses cursos todos que você vai ver em paralelo e aplicar na sua rotina como profissional. Aqui eu já te explico como é que você aplica isso dentro da sua rotina como profissional. E o Acelerador de Carreiras, hoje ele tem mais de 80 aulas. Tem mais de 80 aulas disponíveis para você acessar imediato. Então você vai fazer sua matrícula, você vai ter acesso imediato a todas essas aulas. É um curso 100% online e ao se matricular no Acelerador de Carreiras, você vai ter acesso a todo o conteúdo por 1 ano. Novas aulas, atualizações, aulas complementares, tudo isso você vai ter acesso. Depois de 1 ano você querendo renovar sua assinatura, você vai renovar com a segurança de que você vai manter o preço que você está pagando hoje. O curso certamente até lá vai aumentar muito o valor, mas eu gosto de sempre privilegiar aqueles alunos que começam comigo no início. Então você vai ter o valor resguardado aí na sua assinatura. E como é que está estruturado o Acelerador de Carreiras? Estou projetando aqui minha tela para você e aqui a gente já consegue ver como é que ele está distribuído. Então a gente tem aqui primeiro o módulo 1, que eu dou uma visão geral, sobre como funciona o método, as aulas, ciclos evolutivos, etc.
Depois a gente vai para o módulo 2, de bússola de carreira. E aqui eu vou naquilo que eu te falei, no fundamento da empresa, né? O que é um profissional de alto impacto? O que a empresa valoriza num profissional? Quais são os fatores X que a empresa procura em você, né, e você precisa deles para conseguir ser promovido mais rápido na tua empresa? Como é que são as discussões de promoção, né, tem pontos específicos ali que eu trato nessa aula. Nessas 3 aulas sobre estratégia de negócio, eu falo sobre cada uma das áreas, como o negócio funciona, quais são os principais indicadores de cada uma das áreas. Então eu entro muito a fundo sobre o business aqui. A gente fala sobre job rotation e o seu plano de desenvolvimento individual. Então aqui são os fundamentos dentro da empresa. Depois a gente vai para o módulo 3, que é o módulo de geração de valor. Então aqui a gente fala, né, sobre o método 2O2A, né, como é que você acelera a sua curva de aprendizagem, como é que você faz um bom onboarding, quais são os 4 fatores que você tem que levar em consideração. E todas as aulas, grande parte delas, você vai ter sempre exercícios de ativação. Então aqui, por exemplo, no método 2O2A, eu te dou um arquivo onde eu te falo o que você tem que preencher para cada um desses onboarding, os principais pontos que tem que levar em consideração. Isso te direciona para você fazer um bom onboarding. Então, todas as aulas elas têm muitos exercícios de ativação, né? Não é nada teórico, é muito prático. Seguindo aqui, você vai para o módulo 4, que é o módulo de geração de valor ainda, quando a gente fala de escopo de função. Então, a gente fala aqui sobre como é que você faz para ter um bom escopo de função, como é que você estrutura ele, quais são as conversas que você tem que ter com o seu chefe para estruturar bem o seu escopo de função, quais são os principais pontos que você tem que ter em mente para você conseguir mostrar para a empresa que você está pronto para dar um próximo passo. E aqui eu falo do método LTPF, que é o método que eu desenvolvi, que isso daqui é fora de série. Então eu explico para estagiários, efetivos, qual que é o caminho, o passo a passo ali do que ele tem que abordar em cada conversa de touchpoint e feedback com o líder para conseguir ter aquele próximo passo na carreira dele. Então, se você quer ser promovido, quais são as conversas que você tem que ter com o seu chefe para ser promovido? Se você quer ser efetivado, quais são as conversas que você tem que ter com o seu chefe para ser efetivado? Mês a mês, eu falo ali, para conversa 1, o que você tem que abordar? Conversa 2, o que você tem que abordar? Cara, essa aula aqui, essas aulas, elas estão assim, fora de série, tá? Passando pelo módulo de escopo de função, né, a gente fala sobre como lidar com o tempo ocioso, questões de comportamentais, né, que você tem que ter na tua função, First 90 Days, né, que é uma teoria sobre como que você gera valor nos primeiros 30 dias, como ser mais estratégico, tudo isso a gente aborda nesse módulo. E aqui entrando no módulo 5 de alavancas de resultado, eu falo para você como é que são essas alavancas de resultado. Como é que você consegue desenvolver iniciativas e projetos que impactam a sua área? Como é que você consegue fazer mapeamento de causa raiz? Como é que você faz uma seleção dos seus projetos através de benchmarking? O funil das alavancas, priorização de projetos, o quadrilátero dos projetos. Então aqui você vai entender como é que você consegue gerar mais valor além do teu escopo de função. Depois a gente vai para o módulo 6, que a gente fala sobre expansão de responsabilidades. E aqui eu falo no detalhe como é que você faz para ganhar mais renome dentro da sua área. Aí tem módulo 7, que a gente fala sobre marca pessoal, módulo 8, que a gente fala sobre visibilidade, módulo 9, que a gente fala sobre amplificação, que eu explico como é que você faz mentorias também para outros profissionais. A gente entra no detalhe aqui em cada um desses pontos. E a gente vai do módulo 10 ao módulo 13, a gente fala sobre soft skills. Então aqui são 4 módulos que a gente foca em soft skills. Como é que você desenvolve e aplica cada uma dessas 11 soft skills na sua rotina profissional. Então a gente fala aqui sobre foco e eficiência, pensamento crítico, criatividade, ética profissional, inteligência emocional, visibilidade, apresentação de alto impacto, comunicação, networking. Então tudo isso daqui você vai ter acesso também ao fazer a sua matrícula no acelerador de carreiras. E pode ser que agora você esteja super animado, mas putz, você pense, pô, mas eu não tenho tempo, cara, tô muito corrido e tal, não vou ter tempo de aplicar tudo isso que o Matheus está me mostrando. Você tem que lembrar, cara, que a minha vivência é no mundo corporativo. Eu tenho quase 10 anos de trajetória profissional e eu tô até hoje dentro da empresa. E eu sei como é que é a dinâmica corrida. Todas as aulas que eu estruturei aqui, elas são práticas, são zero teóricas. E eu vou te direcionar a você conseguir gerar mais valor com menos tempo. Então pode ser que você esteja hoje numa jornada muito corrida porque você está sendo ineficiente ou que você está conduzindo sua carreira da maneira errada. Se você fizer as coisas certas, você vai conseguir otimizar seu tempo. Isso vai te gerar mais tempo para você ter disponível também para aplicar no seu desenvolvimento. E pode ser que você agora esteja pensando, pô, puta, mas eu não vou conseguir, cara. Eu não sei se vai dar certo para mim. O método que eu fiz é passo a passo. Eu te dou um caminho, uma rota, passo a passo, um após o outro, para você conseguir aplicar na tua rotina profissional. Então, não tem como você errar. Hoje eu tenho centenas de profissionais e vários deles conseguem muitos resultados. E se você tiver dificuldades,
Tem a comunidade Acelera, que é a comunidade dos alunos onde eu tiro dúvidas deles, onde vocês contribuem, compartilham ideias, dúvidas. Então eu estou sempre presente para tirar suas dúvidas. Não é que você vai se matricular aqui no curso e vai ficar solto, não. Eu estou sempre presente. Eu vou estar perto de você para te orientar também. Ou talvez esteja pensando agora, puta, mas cara, não é para mim. Será que é para mim mesmo, tal? Cara, se você é estagiário, quer ser efetivado, quer se destacar no seu estágio, se você é efetivo, quer ser promovido mais rápido, quer ser uma referência na sua área, quer assumir cargo de liderança, cara, é para você. Tá bom? Não tenho o que falar. E também posso estar pensando agora, puta, mas o curso é online, cara, puta, não sei se eu me adapto bem. Ele é online. Ele tem uma série de benefícios por ser online, então você vai ter acessibilidade, ver várias vezes, etc. O presencial você não consegue, né? Uma vez só e acabou. E além disso, eu crio uma atmosfera no curso para que você sinta que é presencial. Por isso que tem a comunidade dos alunos. Então você vai ter acesso comigo à comunidade lá para eu estar sempre presente. Então não acho que você vai ficar largado, porque você não vai, tá? Eu sou sempre muito presente em tudo que acontece no nosso curso. E prova disso é os resultados dos meus alunos. Você pode ver, cara, promoções em tempo recorde, em 6 meses, 7 meses, dupla promoção em 1 ano, promoção de pleno para gestor, promoção de pleno para sênior, sênior para gestor em questão de 1 ano, efetivação de estágio para analista pleno, efetivação em tempo recorde, aumentos salariais de 12, 20, 30, 40 mil reais a mais por ano. Então isso é tudo resultado de alunos que também achavam que não tinham condição, mas conseguiram. E você também vai conseguir. E além de tudo isso que eu te falei, cara, que você já vai receber ao se matricular no acelerador de carreiras, você ainda vai receber 4 bônus. O primeiro bônus é uma Masterclass de Metodologias Ágeis. É uma ferramenta essencial para todo profissional. E ao se matricular, você vai ter acesso a essa Masterclass. Eu fui gestor de projetos por 3 anos. Eu sou certificado, eu fiz um curso de gestão de projetos que eu paguei 3 mil reais na época. Para você que vai se matricular no acelerador de carreiras, você vai ter acesso a uma Masterclass com mais de 1h30 de duração, onde eu explico exatamente como é que você aplica essa ferramenta no seu trabalho de graça. Então você vai ter acesso a essa Masterclass na faixa. Um outro bônus também é o que eu chamo de Excel sem firula. É um curso meu de Excel que eu explico as funções essenciais para você desempenhar a sua função. Você vê curso de Excel em que você aprende um monte de fórmula, um monte de coisa, só que isso não é aplicável na tua rotina profissional. O que você precisa de Excel são 5, 10% das funções que vão te ajudar em 90% dos casos. E esse meu curso de Excel sem firula é isso. Eu te ensino o essencial ali para você conseguir aplicar bem o Excel dentro da sua rotina como profissional. E se a gente for pegar um curso de Excel, normalmente quanto que é? Uns 500 reais, 1.000 reais? Isso daí você também vai receber na faixa. Um terceiro bônus também é um case de negócios. Então, um bônus que eu dou é que eu quero que meus alunos eles tenham visão de negócios, entendam sobre empresas. E eu analiso vários cases de empresas, Ambev, Unilever, Johnson & Johnson, P&G, McDonald's, Starbucks, para explicar com exemplos de cases de sucesso e de fracasso dessas empresas, conceitos de negócios. Isso não é uma metodologia que quem usa é Harvard, um dos MBAs mais reconhecidos do mundo. E eu analiso também cases de negócios para te dar mais fundamentos empresariais. Então esses cases analisados dessas multinacionais, você também vai ter acesso gratuito ao se matricular. E o último bônus que você também vai ter acesso vai ser a comunidade Acelera. Então ao se matricular no acelerador de carreiras, você vai ter acesso à comunidade Acelera, que é onde o pessoal tira dúvidas, coloca sugestões, faz benchmarking, troca experiências, em que eu participo das discussões, trago meus insights. Então lá você vai poder compartilhar também suas vivências com os colegas e aprender com eles e tirar suas dúvidas comigo e com os demais alunos do acelerador de carreiras. E se a gente pegar aqui só a parte de soft skills, que é uma parte dentro do meu curso inteiro, são 4 módulos dos 12 que você vai ter acesso, só do curso, só esses módulos já equivalem a 11 cursos em separado. Sendo que cada um desses cursos eles não são focados no mundo corporativo, você vai ter um tempo de entender tudo que aquela pessoa está falando e trazer para a sua realidade dentro da empresa. E só de pegar esses cursos, esses 11 cursos, se a gente for colocar os 500 reais de cada um deles, já daria 5.500 reais. Se for pegar o valor dos bônus, fora as mais de 50, 60 aulas que você vai ter no acelerador de carreiras, que não são de soft skills, pois daí daria, sei lá, vamos colocar um valor de 8 mil reais. Se o acelerador de carreiras fosse 8 mil reais, ele entraria barato. Porque olha os resultados dos meus alunos. É a gente conseguindo aumento salarial de 12 mil a mais por ano, 20 mil a mais por ano, 40 mil a mais por ano, 48 a mais por ano, 1.000 a mais por ano. Então, pô, no primeiro, segundo mês de salário você já paga esse investimento, já pagaria o investimento. Só que, cara, eu quero poder ajudar mais pessoas a conseguir ter muitos resultados como profissional.
E esse valor de 8 mil, por mais que fosse muito factível, fizesse sentido, é um valor muito alto, eu sei que poucas pessoas conseguiriam pagar. Se a gente colocar na metade o valor, 4 mil reais, é esse o valor que você precisaria arcar para entrar no acelerador de carreiras. E com esse investimento você pode ter certeza que o retorno dele vai vir. Você vai ver a tua conta bancária aumentando porque você vai conseguir ter promoções. Esses 4 mil reais a mais no ano dá parcelas mensais de 350 reais. 350 reais por mês dá 11 reais por dia. Você pode abrir mão de uma coisa ou outra para viabilizar a sua matrícula. Mas eu não quero que preço seja uma barreira de entrada para você. Então, você se matriculando hoje no acelerador de carreiras, e esse valor é por pouquíssimo tempo, você vai se matricular pelo valor de 12 parcelas de R$ 145 reais, ou R$ 1.497 reais à vista. Isso daí dá menos do que R$ 5 reais por dia. E é esse investimento que você precisa fazer na sua carreira para conseguir acelerar as suas promoções. Então, se você quer garantir acesso a todos esses materiais, essas aulas que vão te ajudar a acelerar a sua carreira, mais os bônus, comunidade dos alunos, você tem que fazer só uma coisa. Aqui embaixo vai ter um botão, você vai clicar nele e ao clicar você vai para uma página de checkout, de pagamento. Lá vai ter opções de pagamento. Você pode pagar no cartão, até 12 vezes, pode pagar no boleto bancário e também você pode pagar por Pix e outras modalidades também. Assim que você fizer o seu pagamento, você já vai ter acesso liberado imediatamente no seu e-mail. Você vai receber no seu e-mail o acesso à plataforma com todas essas aulas que eu acabei de te falar. E se você está em dúvida se você faz ou não a sua matrícula, vou te falar duas coisas. A primeira, a assinatura desse valor é nesse valor hoje. Pode ser que amanhã aumente. E você assinando hoje, daqui a um ano, ao você querer renovar, você vai conseguir manter esse mesmo valor que você está pagando hoje. Ano que vem, que esteja R$ 2.500, R$ 3.000 a assinatura, eu não vou te cobrar esse reajuste, você vai pagar o de hoje. Então você sempre vai garantir acesso quase que vitalício a esse material por uma assinatura anual de R$ 1.497. Então esse é um benefício gigantesco que você vai ter nesse exato momento. Outra coisa também é que você vai ter acesso a todas as atualizações materiais. Por ser uma assinatura, eu me forço a sempre trazer coisas novas, palestras, conteúdos novos, atualizações para te manter dentro do curso. Então isso é um outro benefício enorme que você vai ter também acesso. E uma outra coisa também que você vai ter e vai te tranquilizar muito é que você tem uma garantia incondicional. Você tem 7 dias para entrar, ver o material todo e decidir se é para você ou se não é. Se você perceber que não é para você, é só você mandar um e-mail dentro dos 7 dias e você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. E tem mais. Muita gente vai falar que eu estou prometendo aqui a loucura. E eu dou uma garantia condicional, que é a seguinte. Se você se matricular, depois de 3 meses, você seguir o método, seguir o passo a passo, aplicar na sua realidade profissional, exatamente como eu ensino, e daqui a 3 meses falar o seguinte: Matheus, eu não tive os resultados, eu não me destaquei, não fui reconhecido pelo meu chefe, não senti que eu estou com mais clareza, não sinto que eu estou mais preparado, não estou com mais confiança na minha carreira. Se você sentir que você não teve nenhum resultado, você vai me chamar, eu vou analisar o que você fez. E se eu perceber que você seguiu o método e não teve de fato resultado, a gente vai fazer uma mentoria individual. Eu vou traçar para você um plano para você conseguir acelerar a sua carreira, individualmente. Essa mentoria hoje não existe, eu não dou mentoria individual mais. Você vai ter acesso a ela. E se mesmo assim você não conseguir nenhum resultado, eu vou te devolver 100% do seu dinheiro, mais R$500 no meu bolso, pelo tempo que você desperdiçou. Então, você não tem nenhum risco. Testa. Fala, não, eu quero pegar esses R$1.500 do Matheus, mais 500 dele, R$2.000. Eu quero pegar esses R$2.000, eu vou entrar e vou testar um método. Só para eu pegar essa grana. Você vai perceber que você vai ter os resultados. É infalível. Você vai ter resultado na sua carreira. Então, faz o seguinte, cara. Entra agora e decide depois. Garante as condições de agora. Depois você pensa se você quer continuar ou não. Mas garante a condição agora. Porque pode ser que daqui a pouco já mude os valores. Tá bom? Então faz isso. Aqui embaixo vai ter um botão. Clica nele, faz sua inscrição e acessa agora mesmo o material que vai transformar a sua carreira de hoje em diante. Tá bom? Então, te vejo na aceleradora de carreiras e você vai ser muito bem-vindo. Te vejo lá.